Olá, meu nome é Marina, sou do estado de São Paulo, sou mamãe de Israel. Estou aqui para contar a minha experiência. Sou mãe de 5 filhos, 2 meninas e 3 meninos. O meu filho mais velho chama-se Moisés. Hoje ele tem 22 anos. Há 8 anos atrás, ele tinha 14. A fase mais complicada, a fase mais difícil para um adolescente e para uma mãe também. Para mim foi muito complicado. O meu filho, ele era um menino educado, ele era um menino obediente, mas quando chegou nessa fase, nessa idade, ele mudou. O comportamento dele já não era mais o mesmo. Isso começou a me preocupar e muito. E o meu filho começou a ficar algumas horas fora de casa, de dia, e de repente meu filho começou a chegar em casa 11 horas da noite, 11h30, meia-noite e cada vez mais tarde. E isso estava me preocupando e cada vez que ele chegava, eu tentava conversar, não tinha diálogo, não tinha conversa. Quem tem adolescente sabe como é. Nessa fase eles pensam que já sabe de tudo, né? Já entende tudo. E não tinha diálogo, não tinha conversa. Tinha muitas brigas, muitas confusões e eu estava vendo que estava perdendo meu filho. Mas eu acabava ficando nervosa com ele e toda vez que ele chegava, eu acabava brigando com ele. Bem, as coisas foram complicando cada vez mais, porque ele começou a chegar meia-noite, 1 hora, 2, 3, até que ele não voltava mais para casa. Até que ele dormiu a primeira noite fora de casa. Eu não consegui dormir, passei a noite em claro, vi o dia amanhecer e eu vi a cama do meu filho do jeito que estava. Aquilo para mim era uma tortura, era terrível. E aí eu comecei a orar, a falar com Deus para me dar força e eu comecei a procurar saber onde estava o meu filho, com quem estava o meu filho, o que meu filho estava fazendo durante a noite. Enfim, comecei a investigar, a procurar aqui, procurar ali e achei ele. Estava num bairro próximo do meu, numa casa onde morava uma menina de 12 anos e uma senhora, a mãe dessa menina. Essa menina, filha única. E era lá que meu filho estava dormindo. E quando eu cheguei nessa casa, toda mãe vai me entender o que eu vou falar aqui agora. Mas quando você olha assim e você vê que aquela casa não era legal para o meu filho, aquele local ali era muito estranho, como de fato era mesmo. E eu comecei aos poucos, à escondida, a investigar e procurei conhecer, e realmente aquela casa não era legal. E um amigo do meu filho, que entrou nessa casa, que frequentava essa casa também, tinha a mesma idade que meu filho. Palavras dele. E ele disse que nessa casa eram muitos adolescentes que entravam ali. Muitas crianças, né? 14 anos ainda são as crianças para nós. Eu me preocupei mais e mais ainda, porque só estava confirmando aquilo que eu já tinha certeza. Eu fui a primeira vez, conversei com a mãe da menina, que também a menina se chamava Marina. E conversei a primeira vez, a segunda vez, e tentei explicar para ela que não era
do nosso gosto que meu filho dormisse ali, porque ele tinha 14 anos, ele era de menor e ele não poderia estar dormindo ali. E ela se fingiu, né? Fingiu de desentendida e disse que sempre falava para ele voltar para casa, mas ele não queria, ele não voltava, enfim. Ela foi acolhendo ele ali. E na terceira vez, quando eu cheguei para buscar o meu filho lá, estava a menina e meu filho sozinhos dentro da casa. E aí eu acabei perdendo a paciência, fiquei muito brava, porque eu estava vendo o risco que meu filho estava correndo ali. Enfim, logo chegou a mãe e eu tive uma pequena discussão com ela, disse que estava correndo o risco do meu filho ficar ali na casa dela, né? Junto com a filha dela, duas crianças. Ela mais uma vez fingiu não entender e eu tive que fazer isso, né? Eu procurei conselho tutelar e graças a Deus encontrei uma ótima pessoa lá, expliquei a situação, ela me apoiou muito, disse, Dona Marina, para ficar sossegada, seu filho não vai dormir mais nessa casa e que ela não pode, né? Ela não pode estar acolhendo, ele é de menor. Fomos chamadas, eu não sei até hoje que foi que falaram lá com ela, mas sei que meu filho, a partir daquele momento, não dormiu mais lá. Ele ficou com muita raiva de mim, ficou dias e dias sem falar, mas eu continuei orando pelo meu filho, jejuando e orando pelo meu filho. Foi a partir desse momento, há 8 anos atrás, que eu comecei a ter o hábito de levantar às 3 horas da manhã para orar e interceder pelo meu filho. Enfim, meu filho estava namorando com essa menina, ficou 3, 4 anos namorando com essa menina. 2 anos ele repetiu na escola e eu orando, passando por tudo isso, muito triste, chorando, mas orando, confiando em Deus. O namoro dele com essa menina não era bom, ele aparecia todo arranhado, ele aparecia bravo, enfim, era um namoro conturbado, não era legal. A última vez que eles brigaram e a última vez que eles se viram foi no meu quintal, a última briga deles. E ali, em pensamento, eu orei mais uma vez a Deus e pedi, clamei a Deus, falei, meu Deus, retira, Senhor, essa menina de perto do meu filho, que meu filho saia de perto dessa menina, dessa família que está fazendo mal para ele. E foi o que aconteceu. Foi a última briga, a última conversa, o último encontro que eles tiveram. Foi dentro do meu quintal, nessa briga. A partir daquele dia, eles desmancharam o namoro, como já tinham desmanchado várias vezes, mas voltavam. E a partir daquele momento, eles nunca mais ficaram juntos. Hoje moramos perto. O meu filho agora mora lá perto do bairro, né, onde ela mora. Só que meu filho hoje está namorando uma outra menina, mora sozinho e graças a Deus passei por aquele momento tão difícil. Mas eu aprendi, o que eu aprendi com essa experiência é de que nós devemos buscar a Deus, orar a Deus, porque tem coisas que é só Deus que pode fazer. E nesse momento, né, nesse momento difícil, que é para eles também é difícil, é um momento onde eles estão descobrindo a vida, onde estão descobrindo as coisas, as novidades da vida que tá, né? E para eles é difícil obedecer, para eles é difícil ouvir os pais, e nós temos que ter muita sabedoria de Deus para estarmos falando, conversando com eles. Então, eu aprendi que nós devemos orar, falar mais com Deus em oração. Então, essa é a minha experiência. Vamos continuar orando pelos nossos jovens, pelos nossos filhos. E se alguma mãe estiver passando pelo mesmo momento que eu já passei,
E estou passando também, viu? Oração. Falar menos, orar mais e falar menos, porque é briga e é confusão, é tudo isso que Satanás quer. E nós brigando com nossos filhos, nós brigando com eles, nós conseguimos afastá-los de nós. Então, essa é a minha experiência e espero que tenha ajudado alguma mãe. Eu sou uma mãe de Israel.